queridos, bem-vindos então a mais uma aula do nosso maravilhoso mundo do direito penal. E hoje, dando continuidade à teoria do crime, trataremos sobre o fato típico, que é o primeiro elemento do crime. Vamos lá então? O que seria então fato típico? Fato típico é o fato descrito na lei, ou seja, é o acontecimento que corresponde exatamente a um modelo de fato contido na norma penal incriminadora. Dentro do fato típico, nós temos 4 elementos: a conduta, o resultado, o nexo causal e a tipicidade. E nós estudaremos cada um deles especificamente para ficar mais fácil o nosso entendimento. Então vamos estudar o primeiro elemento do crime, que é a conduta. O que é a conduta? Conduta é a ação ou omissão voluntária e consciente dirigida a um fim, certo? Ou seja, nada mais é que a materialização da vontade humana. Aí, dentro da conduta, eu tenho a classificação do crime conforme ela, que eles podem ser unissubsistente, ou seja, quando com uma única conduta o crime se consuma. Dani, como assim? Pensa na injúria verbal. Ao eu falar, né, injuriar uma pessoa pela fala verbalmente, o crime se consuma. Então, eu penso naquilo que eu quero falar e falo. Uma única ação, então consuma-se o fato. Os plurissubsistentes são aqueles que precisam de 2 ou mais condutas, certo? Para que o crime se consuma. Então, como assim, Dani? Então, eu vou pensar, eu vou me preparar, eu vou começar a execução até que eu consiga, então, chegar à consumação real desse crime. Pensa no homicídio. No homicídio, eu penso que eu quero matar uma pessoa, depois eu começo a me preparar, ou seja, eu vou usar uma arma ou eu vou usar uma faca, certo? E daí eu vou ao encontro da pessoa, estou começando a execução, aí eu chego para ela e, por exemplo, dou um tiro. Ainda estou na fase da execução. E a consumação, então, só ocorre quando ela vier a óbito. Então, essa é a diferença do crime unissubsistente e do crime plurissubsistente. Inexistência da conduta. Quando falamos em inexistência da conduta, estamos nos referindo se existe ou não vontade do agente em realizar aquela conduta. Por isso que está aqui a voluntariedade na conduta. Isso é um ponto muito importante, pois a conduta é um elemento obrigatório no fato típico. Ora, se voltarmos e analisarmos o conceito de conduta, podemos perceber que a ação ou omissão do agente deve ser voluntária e consciente. Desta forma, a falta de voluntariedade, então, exclui a conduta. Aí eu anoto: sem conduta, sem fato típico, sem crime. Inclusive, se o crime ocorrer por conta de uma coação física irresistível, não há crime. Pois o quê? Porque estamos diante de uma excludente de tipicidade. Dani, como assim uma coação física irresistível? Pensa na seguinte situação. Você tem uma pessoa, um agente, certo, que está obrigando você a matar outra pessoa. Então, ele pode te coagir moralmente ou fisicamente. Moralmente é se ele, por exemplo, sequestra os seus pais ou os seus filhos, certo? E fala que se você não matar aquela pessoa, você irá matar um dos seus entes queridos, certo? Isso nós chamamos de coação moral irresistível. E o que seria então a coação física irresistível? É eu estar com uma arma na sua cabeça, certo? Fazer você pegar uma outra arma, segurar a sua mão e fazer com que você atire nessa pessoa. Mas nota que você não tem vontade de atirar nessa pessoa. Quem está fazendo você atirar na pessoa sou eu, que estou forçando a sua mão no gatilho, para que então, por exemplo, fique as suas impressões digitais e você seja investigado, para que você então seja acusado de ter cometido aquele crime de homicídio. Então, perceba que, neste caso, falta vontade. Você não tem vontade em apertar o gatilho. Diferente na coação moral irresistível. Você pratica por um ato voluntário, só que esse ato voluntário é viciado, certo? Na coação física irresistível, nós excluímos a tipicidade, porque não há vontade, e sem vontade não há fato típico, e sem fato típico não há crime. Já na coação moral irresistível, nós excluímos, então, a culpabilidade do agente, certo? Nós iremos ver isso mais para frente, mas aqui é só para você diferenciar o que seria uma coação moral irresistível e uma coação física irresistível. Como nós vimos no conceito da conduta, existem algumas formas. A conduta ela pode se dar por uma ação ou por uma omissão. A ação nada mais é que um comportamento positivo. Como assim, Dani?
Na realidade, é fazer algo. Significa dizer que a lei considera crime se eu fizer aquilo que está descrito em lei como sendo crime. Por exemplo, a lei fala que é homicídio matar alguém. Então, a minha ação de matar uma pessoa caracteriza o crime de homicídio. E a omissão? A omissão já é um comportamento negativo, ou seja, é um não fazer. Nesse sentido, a lei diz que se eu não fizer algo, aí eu estarei cometendo um crime, certo? E diferentemente da ação, a omissão ela tem algumas espécies, certo? Então, e elas são muito importantes. E nós vamos ver quais são essas espécies. Então, a omissão pode ser uma omissão própria. O que seria então uma omissão própria? São aqueles em que o próprio tipo penal descreve uma conduta negativa. Então, os crimes omissivos próprios, eles trazem dentro do seu tipo penal uma conduta, a própria conduta negativa do agente, certo? Ou seja, neste caso, o omitir é um crime. Dani, dá um exemplo. Omissão de socorro, abandono de função. Depois vocês peguem um código penal e analisem o que fala lá. Então, na omissão de socorro e no abandono de função. São ações negativas, são comportamentos negativos, quer dizer. Então, o próprio crime diz que o se omitir gera um crime. E os comissivos por omissão? Esses aqui também podem ser chamados de impróprio. Embora as bancas não utilizem isso, porque ficaria muito fácil. Omissivos próprios são aqueles que o próprio nome, né, o próprio tipo penal já traz um verbo, né, negativo, um comportamento negativo, e o comissivo próprio ou os impróprios é o contrário. Dani, como assim é o contrário? Então, o que acontece nos comissivos por omissão? E normalmente é isso que você vai ver nas bancas, tá? Certo? O que ele fala? São aqueles que o agente, por uma omissão inicial, dá causa a um resultado que ele tem o dever de evitar. Vixe, Dani, não entendi nada. Nada mais é que o agente ele não dá causa, mas deveria agir para que aquele resultado, então, não ocorresse, certo? Como assim? Nós estamos falando aqui da posição de garantidor. Ela não tem previsão legal, os crimes comissivos por omissão, eles não têm previsão legal na parte especial. Eu uso o quê? Eu uso o artigo 13, parágrafo 2º, que fala sobre essa posição de garantidor. Dani, continuo sem entender. Vamos no exemplo que vai ficar bem fácil para vocês entenderem. Então, pensa na seguinte situação, ó. O padrasto que estupra, então, a enteada, que é menor de 14 anos, e a mãe, tendo conhecimento disso, nada faz. Então, o padrasto, a gente já sabe que vai responder por estupro de vulnerável. E a mãe? A mãe não está nessa posição de garantidor? Ela não tem o dever de cuidar da sua filha? E ela sabe que está acontecendo um crime. Ela vai responder por alguma coisa? Lógico que vai. Então, só que existe, então, algum crime que tipifica essa conduta? Diretamente na parte especial, não. Mas daí eu vou usar vou usar uma conjugação, certo? Como assim, Dani? Então, eu vou usar o artigo 217A, certo? Que é o estupro de vulnerável, combinado com o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, que é a posição de garantidor. Então, essa mãe, ela vai responder pelo artigo 217A, combinado, então, com o artigo 13, parágrafo 2º. Por quê? Porque é um crime comissivo por omissão. Comissivo porque o estupro se dá por meio de uma ação, certo? Mas não foi ela que realizou essa ação. Mas essa ação ocorreu porque ela se omitiu, certo? Por isso que chamamos deles de comissivo por omissão. E vamos então estudar agora as teorias que envolvem a conduta, certo? Nós temos várias teorias, mas aqui nós estudaremos as 3 principais teorias, certo? Que envolve a conduta. A primeira teoria é a teoria causalista. Para a teoria causalista, conduta é toda ação que provoca um resultado independentemente da finalidade do agente, certo? Ela apareceu no século XIX e ela foi marcada pelos ideais positivistas. Então, o que acontece aqui? Nesse período, o direito era compreendido da mesma maneira que as ciências naturais, ou seja, era baseado na relação causa e efeito. Pensa nessa relação nas ciências naturais. Ó. Para que a água saia do seu estado líquido,
ela passe para o estado gasoso, é necessário que ela chegue a uma temperatura de 100 graus Celsius. Isso nós aprendemos na aula de química, quando a gente estava ali no ensino médio. E no direito, certo? De acordo com essa teoria, a única interpretação cabível era literal, ou seja, deveria se seguir à risca a junção do fato com a norma. Dani, como assim? Não entendi. Pensa na seguinte situação. Um agente pega um guarda-chuva por engano, certo? Na realidade, ele subtraiu coisa alheia para si. Furto se enquadrou perfeitamente na norma, não é? O fato se enquadrou perfeitamente na norma. Dani, mas por engano ele não teve o quê? Vontade de fazer isso, certo? Mas eu estou analisando a vontade. Olha só o que fala o conceito casualista. Conduta é toda ação que provoca um resultado independentemente da finalidade do agente, certo? E daí, onde que eu vou olhar a conduta, a vontade do agente, certo? A vontade do agente, ou seja, o dolo ou a culpa, era analisado lá na culpabilidade. Daí a importância da teoria tripartida que nós estudamos na aula passada, na teoria do crime. Antes, a culpabilidade, o dolo e a culpa, antes de aparecer a próxima teoria, que é a teoria finalista, que já já nós vamos estudar, quando emanava a teoria causalista, o que acontecia aqui? O dolo e a culpa não eram analisados na conduta, ou seja, no fato típico. Eles eram analisados na culpabilidade do agente, certo? Então, o que acontecia aqui? O MP oferecia a denúncia e depois avaliava a conduta do agente. Dessa maneira, então, a gente podia perceber que a resposta estatal era mais demorada. Aí você imagina, hoje a resposta estatal já é demorada quando eu analiso a conduta do agente, né, a vontade, o dolo ou culpa, já no fato típico, já na conduta. Você imagina, então, eu fazer essa análise lá na culpabilidade? Se hoje já demora, imagine naquela época. Então, e outra questão que é importante dentro dessa teoria. Tem como eu imaginar a ação humana como um ato de vontade sem finalidade? Ora, se o conceito é esse, porque fala, conduta é toda ação que provoca um resultado, independentemente da finalidade do agente. Então, eu não vou olhar a finalidade. Então, eu pergunto para você, tem como eu imaginar a ação humana como um ato de vontade sem finalidade? Tá, Dani, eu não entendi isso. Pensa na seguinte situação. Como eu posso diferenciar, então, o crime de lesão corporal com o crime de tentativa de homicídio? Por quê? Porque para que eu possa, então, matar uma pessoa, certo? Eu vou ter que ocasionar uma lesão nela antes. Nós já estudamos isso. Significa que a lesão corporal é crime meio para o crime de homicídio e ocorre aqui, então, a consunção, certo? Mas pergunto para você, se a ação humana é um ato de vontade sem finalidade, que eu não analiso a finalidade do agente na conduta dele, como é que eu vou explicar se naquela conduta o agente tinha vontade apenas de lesionar ou ele tinha vontade de matar e não conseguiu, por circunstâncias alheias à vontade dele, atingir o seu objetivo? Então, percebe-se que não tem como eu analisar a conduta sem uma finalidade, certo? Então, embora a teoria causalista definia como sendo essa o seu conceito. A próxima teoria é a teoria finalista, certo? Que define conduta como sendo comportamento humano voluntário e consciente, ou seja, o dolo, culpa, dirigida a uma finalidade. Ou seja, para ser fato típico, precisa ser praticado com vontade, e essa é determinada pelo dolo ou culpa, pois sem tais elementos o fato se tornaria atípico, certo? Então ela veio entre meados de 1920 a 1930. Então, a gente analisa, percebe que o dolo e a culpa deixam de fazer parte da culpabilidade, como dizia a corrente causalista, e passam agora a integrar a conduta, ou seja, eles passam agora a estar no fato típico, certo? Essa, então, é a corrente adotada pelo Código Penal. Com o advento dessa teoria, o dolo e a culpa, então, eles, como eu falei para vocês, eles saem da culpabilidade e passa a ser analisada, então, na conduta. Mas, mesmo assim, a teoria tripartida continua entendendo que a culpabilidade é elemento do crime, como nós já vimos isso na aula anterior. Em contrapartida, o que aconteceu? Nasce uma nova corrente,
que entende que por causa da saída do dolo e da culpa, certo? Da culpabilidade, ela deixaria de ser elemento do crime, ou seja, a culpabilidade agora passa a ser pressuposto da pena e é o que nós vimos então com a corrente bipartida. Então, como eu falei para vocês, é a corrente adotada pelo Código Penal, independentemente se você é adepto da corrente tripartida, que entende que os elementos do crime são fato típico, fato ilícito e fato culpável, ou da corrente bipartida, que para ser crime o fato tem que ser típico e ilícito e a culpabilidade é pressuposto da pena, a corrente finalista é o que determina isso. E a última teoria, então, que nós estudaremos é a teoria social da ação. Para essa teoria, conduta é o comportamento humano socialmente relevante, dominado ou dominável pela vontade. Certo? O que acontece aqui? Não basta saber se a conduta foi com dolo ou culpa para averiguar o fato típico. É preciso fazer também uma análise de tal comportamento para classificá-la como socialmente permitido ou não. Assim, se tal conduta for aceita pela sociedade, o fato será atípico, certo? Essa é uma corrente pós-finalista, porém ela não foi aceita na nossa legislação. Por quê? Vamos pensar na seguinte situação. Pensa na pena de morte. Algumas pessoas da sociedade aceitariam isso, mas o ordenamento jurídico, em forma de lei, não permite, então não foi aceita, certo? Porque entendeu-se que geraria uma segurança jurídica. Pensa na situação. Quem decidiria, então, se essa vontade é socialmente relevante? Ficaria, então, para o magistrado. Então, o magistrado iria decidir se tal conduta é típica ou atípica conforme os costumes. Aí, lembra quando a gente estudou os costumes? A gente viu que eles não têm força nem para criar, nem para extinguir lei. Apenas eles podem, na realidade, incentivar tais situações, certo? Então, essa é a corrente social da ação, como eu falei para vocês, ela não foi aceita pelo nosso ordenamento jurídico, uma vez que entende-se que ela acabaria gerando uma insegurança jurídica. E é isso aí, meus queridos. Fechamos o primeiro elemento do fato típico e até a nossa próxima aula, né, do nosso maravilhoso mundo do direito penal. Beijos para vocês.